Irmãos, como é bom quando nós ouvimos uma mensagem tão expressiva como esta, onde nós pedimos a Jesus, para Santa Avó Rosa, para ela estar conosco, para ela vir conosco ficar. O apostólico, irmãos, tem muitas alegrias, muitas, que traz felicidade, gozo, paz, contentamento ao coração. Eu ouvia aqui este hino, e eu me lembrava, ainda quando moço, bem novo, bem jovem, duas jovens apostólicas, lá na sede da igreja, elas ensinando este hino. Naquela época, ficava todos juntos. Eu estou falando de 40, 45 anos passado. Ali, depois do almoço, e aí aquelas duas jovens, lembro perfeitamente seus nomes. Uma a avó já levou. Inclusive, eu a visitei num leito, num hospital, no dia em que a avó levou. A outra eu não tive mais, assim, não soube mais onde ela está. Mas essas duas jovens ensinavam este hino. E eu aprendi naquele dia com elas ali, aquela quantidade de jovens e aquelas duas jovens ensinando. Tão bonito. Eu revivi aquele dia, aquele momento. Isso é gostoso demais. Isso nos traz uma felicidade intensa. Isso causa um alívio no coração da gente saber, olha como o tempo passou. E ele passou, mas eu estou aqui. Isso é gostoso demais. E nós vamos prosseguir na nossa mensagem. Conforme eu disse ontem, que se a avó permitisse, ela permitiu. E eu falando deste passado, desta saudade, desse tempo tão bom, eu me recordava de uma palavra de São Lucas, no capítulo 10, versículo 23 do seu livro, quando ele diz assim: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e até reis desejarão ver o que vós vês e não verão. Desejarão ouvir o que vós ouvis e que não as ouvirão. São Lucas falava isso de Jesus. Ele falava de muitos que iriam desejar, profetas, até reis, ver Jesus, mas que não veriam mais. Que desejariam ouvir o que eles ouviram, que aqueles homens, os seus discípulos, seus apóstolos ouviram, mas não as ouviriam mais. E por que não? Ele não estava mais no seu corpo físico. E a única maneira de ver seria viver o que ele ensinou. E eu transfiro isso para a igreja apostólica dos dias atuais, que é a igreja restaurada, e nós falamos desta restauração ainda ontem. Quantos que já vieram para a igreja nos últimos anos e que gostariam tanto de ver o nosso santo profeta irmão Alto, olhar como nós vemos, como nós olhamos, e não as verão mais. Ouvir o que ele nos disse, pessoalmente, fisicamente, e não as ouvirão mais, exceto uma condição: viverem o que ele ensinou, para um dia chegarem nos céus e serem recebidos por ele, e então conhecê-los pessoalmente, de forma espiritual, lá no céu. Nós vamos trabalhar, meus queridos irmãos,
naquela segunda mensagem, que é uma continuação, na verdade, até porque estamos vivendo, estamos presenciando momentos de festa na Igreja Apostólica, e de grande festa, eu diria a maior. Por que a maior, pastor? Porque se o Consolador não tivesse vindo a nós, até hoje, não saberíamos o que seríamos de nós. Mas Ele veio. Veio para mim, veio para o Senhor, para a senhora, veio para você, jovem. E, conforme falamos ontem, somos a escolha de Deus. 10 de junho, aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e do início de existência da Igreja Apostólica. Louvado seja o nome de Deus por isso. Louvado seja. 10 de junho, data em que comemoramos o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e 67 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Assim o faremos com muito júbilo e gratidão ao soberano Deus e Pai, ao Divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor e à Virgem Maria Santíssima, pela vida preciosa da Santa Avó Rosa e pela formação da amada Igreja Apostólica que nasceu de nosso Senhor Jesus e da Santa Avó Rosa e que permanece viva e vencedora pela graça e virtude desta Santa de Deus. A missão da Santa Avó Rosa é de esplendor e de glória. Ela é a estrela da manhã, é a grande vencedora a quem Jesus prometeu que daria todo o poder para governar a sua igreja, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Com sua vida digna e honrada, e tendo cumprido o perfeito ministério, a Santa Avó Rosa alcançou a santidade e esplendor comparáveis do Senhor Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, e ela é a grande esperança para este mundo tão carente da graça e da misericórdia de Deus e de Jesus, o Divino Mestre. Estimados irmãos, nos dias presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam muito da igreja, ou seja, da consagração e da dedicação de cada apostólico, para que juntos, brilhando como perfeita luz de amor e de bondade divina, esses santos de Deus possam alcançar muitos corações para abençoá-los, a fim de que venham formar conosco o povo do Consolador e possamos, num só espírito e em uma só fé, expressar louvor e ações de graça a Deus o Pai, a Jesus, a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima pela vida e pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa, também por ela haver nos concedido o Santo Irmão Aldo como uma dádiva do céu, para com ela interceder por todos nós diante de Deus o Pai e de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e de todo o poder celeste. A data de 10 de junho deve ser sempre comemorada pelo povo apostólico com muita gratidão aos céus e à Santa Avó Rosa, por seu maravilhoso ministério e por seu espírito de coragem, de fé, de amor por Deus o Pai, por Jesus nosso Senhor, e também sejam gratos ao nosso Santo Irmão Aldo, pois foi através do seu dom precioso que tomamos conhecimento desta importante verdade, que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador. Bem, irmãos, aí está a palavra que é vida, a palavra que rege a Igreja Apostólica e rege da forma como disse Jesus: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações,
e com vara de ferro as regerás. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós falamos da Santa Vó Rosa, nós precisamos entender que nós estamos falando de algo mais precioso que a humanidade pôde receber. Os irmãos conhecem perfeitamente a luta, o empenho do nosso Deus. Para quê? Para que pudesse redimir o homem e a mulher, tirá-los do pecado e conduzi-los da forma como Ele o criou. E que forma é essa? Todos sabem. Santos, perfeitos, iguais, semelhantes a Ele, Deus. E nós sabemos que Ele nos fez assim. Eu não tenho tempo para detalhar, mas a igreja sabe disso. Do amor de Deus pela criação do homem e da mulher. Pela experiência de um Deus que deixa o seu trono, que vem à terra, que vem a um vazio, e que forma todas as coisas, e entre todas essas coisas, que é a natureza, que é os rios, que é os mares, que é os campos, o sol, a lua, as estrelas, o planeta, e enfim, tudo. E depois, ele muda o verbo, né? Ele disse, agora façamos o homem à nossa semelhança. Agora vamos fazer o homem igual, semelhante a nós. Por que a nós? Porque estava o Pai, porque estava o Filho, porque estava o Espírito Santo. Eram 3 pessoas. Era a Trindade Santíssima. E a palavra nos diz o quê? Que Deus, com a sua mão, pega daquela terra que Ele faz um boneco só para a narina e dá o fôlego da vida. Que logo depois, Ele vê que o homem está só, faz com que ele tenha um sono da sua costela, tira ali e faz a mulher também. Estou sendo rápido, irmãos, porque o horário não permite detalhar muito. Mas só para relembrarem o amor de Deus e a condição que Ele nos fez. Porque primeiro Ele disse para tudo que Ele fez, haja isso, haja aquilo. Ele dizia, haja mar, houve mar, haja terra, houve terra. Haja sol, houve sol, haja luz, houve a luz, haja lua, houve lua. Mas na hora de fazer o homem, Ele não disse, haja homem. E Ele poderia dizer, porque se Ele dissesse, haveria. Mas Ele não fez, Ele fez questão de fazer diferente. Ele fez questão de mostrar a diferença, de mostrar o valor do homem e da mulher. Porque eram iguais a Ele. Ele disse, é semelhante. Aí Ele disse, agora façamos. Não disse mais, haja. Ele tocou as mãos dele e fez. E a palavra dele, quando estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos compreender ali o quê? Esse amor perfeito de Deus. Um amor infinito. Ele fez diferente. Muito diferente. Ele usou suas próprias mãos. E essa palavra diz para nós que nem os anjos dos céus foram feitos pelas mãos de Deus. O encardido tem um ciúme, tem um ódio tão terrível do ser humano por conta disso. Porque nós sabemos de onde ele veio. E por que se transformou no que se transformou? Ele não foi feito pela mão, e o homem foi. Deus usou as suas próprias mãos e fez o homem e fez a mulher. Aí está o valor, aí está o diferencial do ser humano, irmãos. E nós precisamos... Estou dando um barulho aqui. E nós precisamos, irmãos, entender isso. E é com este amor que ele fez o homem. A semelhança, igual, idêntico a ele. E nós sabemos que esse homem pecou, que ele perdeu esta unção, que ele perdeu esta virtude, porque houve pecado, porque houve desobediência, porque não deu ouvido, não deu atenção àquilo que ele ensinou, àquilo que ele falou. E alguns dizem, mas foi porque a mulher fez... Não. Deus tratou ambos iguais. E tem mais, ainda deu uma condição para eles. Ainda deu uma condição. Falou para eles o que eles podiam fazer e o que não podiam.
E foi bem claro. Isso você pode, isso você pode, isso você não pode. Se você fizer, certamente morrerá. Então fizeram, porque desobedeceram. Não venham alguém com desculpa criar assunto, não. A palavra de Deus diz isso. Mas esse Deus, ele lutou pelo resgate do homem e da mulher. Ele trabalhou pela misericórdia, pelo amor que ele tinha. Ele viu, irmãos, esse homem e essa mulher crescer, se multiplicar, mas se multiplicar e crescer em pecado. E houve a necessidade da regeneração. O amor de Deus, que nunca é pequeno, é sempre imenso, busca maneiras, busca formas. E cada forma, cada maneira que nós encontramos dentro do Evangelho, que o Pai buscou para formar homens e mulheres santos e santas no Senhor. Quando nós olhamos o santo profeta Moisés, olha o nascimento de Moisés, que eu também não vou entrar em detalhe, porque o tempo não dá. A forma, a dificuldade de Deus, o milagre de Deus para aquele homem nascer, para ser criado, para viver. O santo Josué, o santo Elias, o santo Eliseu e muitos outros. Irmãos e irmãs, chega um momento em que Deus não tem mais ninguém, ele não está preparado, ele observa a terra, não encontra ali uma pessoa com essa capacidade dele poder usá-las como usou aqueles. É quando ele diz: eis que enviarei o meu filho amado. E ele envia o seu filho amado. O seu filho amado vem, ainda ontem eu disse, um ministério curtíssimo, uma vida curtíssima materialmente falando. Mas é graças ao nosso Deus que esse filho amado do Pai, ele escolhe ali alguns dos seus discípulos ali, aqueles 12 homens, que logo depois se tornou só em 11. Mas ele fala com eles. E ele fala do quê? Ele fala de um espírito, ele fala de um tempo. Ele diz para eles com todas as letras: vós não suportais agora. Ou seja, vocês não estão preparados para receber agora. Mas é necessário que eu clame ao Pai, que eu peça ao Pai. Eu tenho que voltar para lá. Eu falo com o Pai. E Ele vos dará um outro Consolador. Ele fala de outro. É o que eu quero deixar bem claro, meus irmãos e minhas irmãs. E eu peço à igreja que procure memorizar. Porque uma coisa que às vezes me deixa muito triste. Também de quando em quando alguém me manda uma mensagem: pastor Meira, eu estou trabalhando com alguém, um vizinho meu, um amigo meu me perguntou a respeito da Santa Vó Rosa. Me explica, me dá uma maneira. Eu fico envergonhado. Falo: meu Deus, é obreiro. Meu Deus, faz parte do ministério e não consegue explicar ainda a Santa Vó para outra pessoa. Isso é no mínimo triste demais, meu irmão, minha irmã. É palavra de Deus, São João 14,16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro. Esse outro nós vamos falar muitas vezes aqui, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e está em vós. Aí alguém vem e me diz: não, é Jesus, ele falava dele. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Não, é o Espírito Santo que Jesus está falando. Oh, irmãos, se nós, com o nosso raciocínio perfeito, buscarmos São João 7,38, que eu falei há pouco instante: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, fontes de sabedoria virão do céu para te dar entendimento, para ser luz a brilhar e te fazer entender. Como é que eu posso entender? Que Jesus reúne seus apóstolos e diz para eles: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará
outro Consolador. E aí eu digo, não é ele. Eu, pastor Meira, já estou enxergando na pessoa que crê que é outro um Jesus mentiroso. Um Jesus mentiroso, porque se ele está falando que vai mandar outro e é ele que vem. Ué, que história é essa? Que Jesus é esse? Eu falo para o irmão, ó, eu vou vir amanhã. Aí chega amanhã, eu mando outro. O que vão falar? O pastor Meira é mentiroso. Ele falou que ia vir amanhã e mandou outro. Se eu estou falando que eu estou mandando outro, é porque vai ser outro. Jesus disse, está registrado. A minha Bíblia não é diferente das demais. João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Não é Jesus. Não é o Espírito Santo. Ele está dizendo de outro. Eu vou mais adiante. 14,26 do mesmo livro São João. Mas aquele Consolador. Meu Deus, quanta clareza. Aquele. Se é aquele, não é eu. Ou não sou eu. O Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, o Espírito Santo, ele vos ensinará. É futuro, é lá na frente. Todas as coisas. E vos fará também, é futuro também. Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, nós conseguimos enxergar só nesses 2 capítulos aqui e versículos, que Jesus está falando de outro, ele não está falando dele. 14:28. Ouviste o que eu vos disse? Jesus pergunta para eles. Eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis. Por eu ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. O Pai é maior que eu. Exultarei, certamente vocês vão ter alegria. Que eu estou dizendo que eu estou indo buscar recurso, eu vou para o Pai. E eu vou pedir ao Pai para mandar esse outro. Eu vos disse agora, 14:29, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. São João 16:7. Todavia digo-vos a verdade. Olha ele falando. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Irmãos, é muito claro. É muito objetivo Jesus quando fala. Só alguém que não consegue ter essa unção do Espírito Santo que está lá em João 7,38, é que vai fazer uma confusão. Por quê? Lá no verso 8 ele ainda diz, e quando ele vier, se ele disse ele não está falando, não ele falava assim, quando eu vier, não. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda lá no verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não suportais agora. Mas quando vier o Consolador, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, esta é a promessa do nosso Deus em relação ao Santo Consolador. Nós precisamos estar conscientes e não aceitar que alguém venha querer fazer descer goela abaixo em nós, que o Consolador é o próprio Cristo. Porque que Jesus seria esse? Que fala que vai mandar um e vem ele mesmo. O Jesus a quem nós amamos é esse verdadeiro, é este real, é este puro que falou com seus apóstolos. É aquele mesmo que disse para Pedro naquele dia junto com os apóstolos. Sabes por quê? Você sabe? Não foi carne nem sangue que te mostrou. Foi o meu Pai que está no céu. É por isso que você sabe, Pedro. É aquele mesmo que eu disse ontem, que quando falou de lavar os pés dele, ele disse, não, se eu não lavar, você não terá parte comigo. É este mesmo Jesus que diz para ele, quando ele diz, então nos lava, me lava por inteiro. E ele diz, vós já estáis limpo. Vocês já têm a unção do Espírito Santo. E é por isso que naquele hino esta igreja diz, na letra dele, somos a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador. Pregamos um Cristo vivo,
verdadeiro, puro, um Cristo ressuscitado. E eu quero dizer ainda à igreja, é por isso que houve grande silêncio entre os céus e a terra. A palavra está clara lá em: o dia chegará em que Deus reassumirá todo o poder. Às vezes eu explico muito para a igreja que alguém pensa assim, fala, mas quando aí a palavra está, o dia chegará, lá em Apocalipse 11:17, o dia chegará que Deus reassumirá todo o poder, dando galardão aos santos e profetas. Por que o dia chegará? Deus deixou de exercer? Não, meu irmão, é aquilo que eu disse. Veio o santo Moisés, foi preparado um sucessor para ele. Aí vem Josué, preparado outro sucessor, vem Elias, aí sai Elias, vem Eliseu, sucessivamente foi, até que chegou em Virgem Maria. O tempo, ela vem, eis que enviarei o meu filho amado, veio Jesus. Tinha alguém para substituir o ministério de Jesus, eu pergunto? Porque se Josué prosseguiu o ministério de Moisés, se Elias prosseguiu o ministério de Josué, se Josué prosseguiu o ministério de Eliseu prosseguiu o ministério de Elias, o que é que acontece? Irmãos, eu estou mostrando isso de uma forma para os irmãos entenderem. Um substituía o outro. Um era sucessor do outro. Mas e agora Jesus? Tinha alguém para suceder a Jesus? Tinha? Não tinha. Nunca houve. Nunca houve. Não. Aí entra a palavra do Apocalipse. O dia chegará em que Deus reassumirá. Em que Deus reassumirá todo o teu poder. Aí entra a outra palavra. Haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Esse silêncio foi o tempo. Quantos séculos se passaram? E aí Deus reassume o poder. E quando Ele reassume, o que é que Ele nos faz? Ele nos dá o Consolador. Ele forma. Ele prepara um vaso precioso que no tempo, e olha que demorou tempo, e olha que essa observação de Deus, ela foi longe, porque vemos a idade que a avó veio para a igreja. Ela já veio para uma idade bem boa. Ela já veio. Mas por que isso? Porque Deus vinha preparando tudo, moldando tudo, acertando tudo. E louvado seja Ele que deu tempo, que Ele encontrou, que Ele pôde formar nela realmente o Consolador. E aí, meus queridos irmãos, eu lhes digo mais. Foi importante? Importantíssimo. É a nossa salvação. É o nosso reencontro pessoal com os céus, com Jesus, com Deus, com Maria Santíssima. E ainda digo, Deus não faz nada pela metade. Ele fez uma promessa também de um último pastor. E inclusive, eu quero aproveitar e entrar na promessa desse pastor, porque tem muita gente, e eu tenho que dizer, não vou omitir, que embora dizem ser conhecedores desta palavra, desta doutrina e deste evangelho, eu não creio no santo irmão Aldo. Eu não sei, eu tenho alguma dúvida. Mas a Santa Avó é o Consolador. Mas e o irmão Aldo? Eu quero só relembrar uma coisinha para a igreja. É exatamente isso. Ele nos dá o Consolador. E aí a necessidade dele dar esse pastor por excelência à igreja. E por que durou tantos anos, vó? O irmão Aldo tinha que nascer nas mãos dela como nasceu. Era preciso ser assim. Tinha que ser assim. Mas não foi diferente, não tem sido diferente. Quando o pai cumpre a promessa de dar também esse pastor. Não foi diferente. E eu tenho mostrado isso nesses dias. Praticamente todas as reuniões que eu tenho proferido, eu tenho procurado dentro do boletim. Que o boletim é único. Tem falado do quê?
da Santa Avó, o Consolador, e do nosso profeta. E da igreja, da formação do tabernáculo de Deus. E eu tenho trabalhado em cima dessa situação, que é a expressão do amor de Deus. E o nosso querido Jesus, quando ele, lá em Jerusalém, tá? Ele citou, ele falou, inclusive com os judeus, que haveria, que ia chegar, que surgiria um só pastor. Aquele povo se irou, hein? Irmão Aldo vem dando trabalho de longe para esse povo, hein? Quantos mil anos, hein? Quantos séculos, quero dizer melhor. Lá em João 10, do versículo 1 ao 42, eu quero citar. Vai ser meio rápido por conta da hora, mas eu quero mostrar o ministério do nosso profeta, o valor dele. Porque aqui nesse boletim está falando da Santa Avó, e falando que foi ele. Porque se não fosse ele, nós não sabíamos dela, que ela era o Consolador. Foi a ele que ela se manifestou, e nós precisamos saber isso. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá. Eu quero agora pegar o haverá, que é futuro, da mesma forma que o mesmo Jesus disse do futuro Consolador. Ele diz agora, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, ele disse, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém as tira de mim, mas eu as dou por minha espontânea vontade. Que ovelhas são essas? O homem e a mulher no pecado. Jesus fala para aquele povo, naquela festa em Jerusalém, eu sou o bom pastor, e eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, não está ainda aqui conosco, mas vão vir, elas estão lá adiante. E ele disse mais, e ninguém tira de mim, porque eu dou por minha espontânea vontade. Ah, meu irmão, minha irmã, se os senhores soubessem o que aconteceu depois que Jesus disse isso, depois que ele falou desse pastor. Os judeus, eles não suportavam mais ouvir aquilo. Não suportavam mais ouvir isso de Jesus. Sabe o que eles falaram? É bíblico, tá? Não estou aqui ponhando palavras. Eu não coloco, não é meu perfil. Não ponho e não tiro uma vírgula. Falaram, ele está endemoniado. Falaram, ele está louco. Ele está bêbado. Esse homem não está bem. Foi só Jesus falar do pastor. Foi só Jesus falar. A Bíblia diz que durante aquela festa lá, eles cercaram Jesus e afrontaram Jesus. E às vezes eu uso uma expressão muito popular no mundo, eu uso só para os irmãos entenderem. Eu uso a expressão que alguém fala assim, fulano colocou alguém lá no canto da parede. Foi o que fizeram com Jesus. Cercaram Jesus, a Bíblia diz que eles cercaram Jesus quando Jesus falou desse pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Eles cercaram Jesus. E falaram para ele, você é ou não é? Hã? Até quando vai ficar nos enganando? Até quando nós vamos ficar nesse suspense, nesse é, não é, uma hora você é, outra hora você não é? E agora? Os irmãos estão entendendo que a confusão, ela já veio lá de trás, que eles não entendiam, que eles não conseguiam absorver dentro deles a unção do Espírito Santo, e eles não compreendiam o poder dos santos apóstolos, eles não compreendiam os santos, eles não entendiam o próprio Cristo, a ponto de fazer isso. Lá em João 10:37, Jesus fala para eles. Olha o que Jesus responde para eles. Eu já vos disse, mas vocês não creem. As obras que eu as realizo em nome do Pai, fala por mim. Mas vocês não creem.
Eu gosto desse Jesus, que ele é autêntico demais. E eu disse, não é um Jesus mentiroso. Ele disse mais. Ele conclui esse versículo 10:37 dizendo assim: porque vocês não são minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Olha que resposta, hein? Jesus falou para eles: não adianta eu falar, eu falei, eu já fiz obra, vocês não creem. Só que eu sei por que vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Eu estou falando de um rebanho que vai vir, que vai ter um só pastor. Vocês não são minhas ovelhas. Os judeus, a partir dali, eles pegaram pedra e falaram: não, vai morrer, vamos apedrejar. Vamos apedrejar. Jesus novamente fala com eles: eu lhe mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual dela que vocês querem me apedrejar? Olha que Jesus bondoso. Gente, eu falei tanta coisa boa da parte do Pai para vocês. Por que vocês querem me matar? Eles responderam lá em João 10:33: não vamos lhe apedrejar por nenhuma das boas obras, mas pela blasfêmia que você, de ser um simples homem e se apresentar como Deus. Os irmãos entenderam? Nem Jesus eles aceitaram. Nem Jesus. Era um homem. Comia, bebia, pescava, andava, pregava, ensinava, realizava milagres, fazia as coisas. Acredita nele? Não. Jesus então falou com eles: se eu não as realizo as obras do meu Pai, não crê em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creia em mim, creiam ao menos nas obras, para que possam entender que o Pai está em mim. Meu Deus, irmãos, Jesus faz de tudo para aqueles homens crerem nele. Os judeus novamente quiseram prender Jesus. Jesus se livra, foge para o outro lado do Jordão, onde São João estava iniciando o seu ministério e batizando os primeiros convertidos. Jesus precisa fugir daquela festa. Por isso ele nos ensina a fugir do pecado. Por isso ele nos ensina a fugir do encardido, porque quando eles querem e querem. Mas nós podemos fugir. Jesus fugiu. Agora, o mais importante de tudo isso, sabe o que é? Está em João 10:41. Quando ele diz assim, quando ele registra: e muita gente foi ver Jesus de perto. Jesus saiu ali de fininha no meio daquele povo, daqui e dali, e foi para onde? Lá para o outro lado do Jordão, onde estava lá João batizando os primeiros convertidos. Os primeiros que se convertiam, ele batizava. Muita gente foi ver Jesus de perto. Esse é o segredo daqueles que alcançaram Jesus. E eles falavam: João nunca fez um sinal miraculoso, mas tudo que ele ensinou a respeito de Jesus é verdade. E aí muitos creram e lhe aceitaram. Eu pergunto: tantos sinais que o nosso profeta nos fez, tantos milagres, tantas vidas, não foi o suficiente? Era necessário levar ao júri? Era necessário levar à frente de homens para julgá-lo? Não era não. Não era não. Santo Irmão Aldo realizou milhares de obras em pessoas que estavam inclusive muito próximas dele, que no entanto nunca creram nele. E eu não estou falando besteira não, porque isso eu cheguei a ouvir dele. Nunca creram nele, mas ele ajudou, ele fez de tudo. E foi só ele fechar os olhos do corpo. Essas pessoas já mostraram a sua incredulidade e até se manifestaram. Teve quem disse: durante o corpo dele está lá exposto. Um povo sem profecia se corrompe. O que eu fiz na minha vida? Durante todo o meu ministério, o que eu preguei? É por isso, meus queridos e amados irmãos, que estou aqui neste momento, para dizer para o Senhor, para a senhora, para você, jovem: confiem neste profeta de Deus, porque o próprio Cristo, ele foi da mesma forma. Os homens fizeram de tudo para levá-lo à condenação e levaram. Pois eu quero lhes dizer uma coisa: o santo irmão Aldo, ele fez como Jesus. Ele também foi para o outro lado do Jordão.
Ele fez como Jesus. Ele também foi para o outro lado do Jordão. O ministério dele foi inteiramente igual ao de Jesus. E o inimigo sempre se levantou entre os rebeldes, um objetivo de tentar obstruir o caminho daqueles que são sinceros e que confiam no irmão Aldo. Por isso precisam tomarem muito cuidado e não darem valor e não darem atenção, que ainda hoje existe, inclusive em redes sociais, pessoas que criticam, que falem mal, que não compreendem, não entenderam, e não entenderam porque não irão entender mesmo. Disse Jesus, não são minhas ovelhas. E eu tenho dito a pergunta que os incrédulos têm feito e que nos assolam constantemente. Por que a igreja ficou? Porque o ministério dele não só foi com a igreja. Não era pregado isso, não era ensinado isso, era. Era ensinado sim. Eu preguei muitas vezes que o irmão Aldo só iria com a igreja. Aprendemos isso. Ué, pastor, mas e agora? E agora, pastor? Agora complicou tudo? Complicou nada. Complicou nada. Aí entra um assunto muito importante. Sabe qual? Eu vou mostrar para os irmãos. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a pessoa vem e fala para mim assim, ó, plano de Deus não muda. Quem disse? Está onde? Plano é uma coisa. Projeto é outra coisa. Eu posso ter um plano, mas eu tenho acima do plano um projeto. Isso eu já projetei. Precisa ser um projeto. Eu tenho um projeto. Deus tinha um. Moisés, toda aquela luta, todo aquele sacrifício do seu nascimento, 40 anos, sai do seu lugar, mais 40 anos, depois disso ele vai cumprir o plano de Deus. Era projeto de Deus. É aí que está o grande diferencial. E qual era esse projeto de Deus? Não era libertar o povo que estava lá no Egito e trazê-lo a Canaã, a terra prometida? Sim. Era. Eu pergunto, ele trouxe? Ele levou? Não, não levou. Ele foi perto, ele subiu o monte, ele viu Canaã, lá do monte ele enxergou Canaã, a terra prometida, mas ele não chegou lá. Mas pastor, não era pastor. O senhor falou aí agora de plano, de projeto, não era plano de Deus? Então, era projeto de Deus. Era projeto de Deus. O projeto ele não mudou. E não mudou até hoje. Mas o plano ele pode mudar. Eu desenho uma casa para mim, projeto ela todinha, está tudo feito. É o meu projeto. Mas aí eu falo, não, aqui, isso aqui não vai ficar melhor assim e tal. Eu mudo. Mas eu estou mudando o quê? Os meus planejamentos ali. O meu projeto, não, eu vou ter a minha casa. É a minha casa. Foi o que Deus fez com o profeta Moisés. Deus mudou o plano, não dava mais, não tinha como. Por que, pastor, não tinha como? Irmãos, é só nós olharmos, eu tenho pregado muito isso. Um homem de Deus que foi lá, abriu um mar pelo poder de Deus. Porque, na verdade, não foi ele que abriu o mar, foi o poder de Deus, mas Deus usou aquele homem. Ele abriu o mar. Aquele povo passou a pé enxuto, seco, na areia do mar. Agora, depois que cruza o mar, está lá do outro lado, lá no deserto, lá muito distante, aí não tem comida naquele dia. Aí o que ele faz? Esse velho tirou nós lá da beira das panelas de carne para trazer para matar nós de fome aqui no meio do deserto. Sabe o que nós temos que fazer? Matar ele. Olha o coração do ímpio. Matar ele. Meu Deus, nem vendo o mar se abrir, não tem como crer que Deus está com aquelas pessoas. Aí eu quero perguntar uma coisa. Se Deus mudou aquele plano e manteve o projeto, por que ele manteve o projeto? Porque o substituto dele foi levar aquele povo, depois de tantos anos, né?
Josué, Elias, Eliseu, tanto tempo, né, irmãos? Mas aquele povo vai à terra prometida. Aí eu pergunto, ele mudou? Não, ele não mudou o projeto dele. Só o plano, ele teve que interromper. Interromper por quê? Porque aquele povo não cria naquele homem, no profeta. E o irmão Aldo foi diferente, eu pergunto? Não, nem um pouquinho. O plano do nosso Deus precisou mudar. O projeto não, o projeto persiste, tanto é que persiste que levou ele para adiantar o projeto. Para adiantar o projeto. Salvar, tirar-nos do pecado do mundo e conduzirmos ao céu, a terra prometida nossa. Irmãos e irmãs, creiam neste profeta de Deus. Tenham certeza absoluta, ele é o último pastor, pastor por excelência deste povo, daqueles que creem nele. Porque aqueles que não creem, aqueles que não aceitam, aqueles que não querem, a palavra é aquela de Jesus. Aquela de Jesus. Não são minhas ovelhas. Não são minhas ovelhas. Pensem nisso, irmãos. Analisem isso com muito carinho. Analisem isso. Mas eu ainda tenho, toda vez que prego isso, eu gosto de mostrar uma coisa para a igreja, para provar o poder dele. E para que a igreja compreenda o valor do ministério dele. A pergunta é uma única. Se naquele dia em que o seu corpo tombou, o senhor, a senhora, você jovem, você que não aceita, você que diz, eu deixei a igreja porque não aconteceu. Se ele tivesse levado a igreja naquele dia, o senhor tinha ido, a senhora tinha ido, estava pronta para ir com ele? Pois eu posso lhes afirmar sem medo de errar e sem fazer juízo, não estava. Porque ainda hoje não está preparado toda a igreja. Ele não preparou, ele disse está preparada. Agora vejam bem o que é o preparada que o profeta disse. Para seguir. Vocês já sabem tudo. Vocês já conhecem tudo, vocês já têm nas tuas mãos todo o respaldo do céu para vir para o céu. Há pouco eu estava falando no início da reunião de pessoas do ministério desfilando em ruas aí, em estradas, em fazendo caminhada, de uma forma totalmente fora do... Não dá para falar. Está pronta para ir para o céu esse povo? Tá não, minha irmã. Tá não, meu irmão. Eu tenho dito à igreja, louvado seja Deus que não levou a igreja naquele dia. Louvado seja Deus que não levou. E devemos, irmãos, dar muitas graças ao nosso Deus. A Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, que não levou a igreja junto com ele. Porque se tivesse levado, muita gente tinha ficado. Muita gente, não era pouco. Muita gente tinha ficado. Porque não estava preparado, não estava. E é por isso que nós cremos na justiça de Deus. Ela é perfeita e eterna. Só vai acontecer na hora, no momento. E o seu projeto persiste em salvar, em amar, em cuidar, em zelar, em guiar, em conduzir ao céu. Agora é preciso de uma coisa. E eu já falei dessa coisa aqui. Querer. Querer, porque tem muita gente que não quer. Não quer. Se alguém quer vir após mim, eu já disse isso aqui, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse profeta de Deus, ele é profeta sim, e eu digo mais, profeta que deixa conosco grandes e grandes profecias. Tem muita gente que às vezes até pergunta, eu já vi gente falar, mas o irmão Aldo, assim, né, aquela coisinha de quem nunca creu nele. Ele não deixou nenhuma profecia. Como não? Quem disse que não? Leia o boletim do dia 2 de janeiro de 2003, ou seja, há 18 anos atrás, e fala para mim que ele não fez profecia. Eu vou ler na íntegra.
uma mensagem que o irmão Aldo deixou nesse boletim. E que, aliás, está repetido nesse boletim que eu acabei de ler. Está repetido uma parte. A Santa Vó Rosa está precisando da colaboração de todo o nosso povo, pois a situação do mundo está muito difícil e ruim. O pecado aumentou muito, a maldade, as criaturas sem piedade e sem misericórdia, doenças que estão surgindo no mundo e que estão difíceis de serem controladas e que estão se alastrando muito. O grande aumento de bactérias e vírus infecciosos que levam à morte. Enfim, a humanidade está sofrendo muito com tantas misérias, infelicidades, que ceifam dezenas e até milhares de pessoas. Aí, meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para o senhor, para a senhora, para você, se isso não for profecia, há 18 anos atrás, ele falar para nós da situação do mundo, o que está acontecendo, falar de vírus, falar de bactérias, falar que tem pessoas que estão morrendo de dezena, que estão morrendo de centena, que estão morrendo de milhares. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, se isso não é profecia, me ensina depois, na hora que eu sair daqui, por favor, porque agora eu não vou discutir isso, mas me ensina o que é profecia. Se isso não é uma profecia. E ele ainda diz mais, ele continua dizendo, não tenho a intenção de ameaçá-las ou de amedrontá-las, mas o meu interesse e o da Santa Vó Rosa é preveni-los e ajudá-los, para que possam ser livres de todo o mal. Pronto. Há 18 anos o nosso profeta falou para nós das bactérias e dos vírus. Ele falou da maldade que surgiria no mundo. E ele falou, eu e a Santa Vó Rosa não quero amedrontar, eu quero falar para vocês estar preparados, para vocês se prevenir. Se prevenir de que jeito? Ser obediente, ser fervoroso, buscar com sabedoria, aceitar, crer de verdade na palavra de Deus, crer de verdade no Santo Consolador, crer de verdade na profecia dele. Irmãos, tudo tem o seu tempo. E lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 disse isso, tudo tem o seu tempo determinado. Só na hora de Deus vai acontecer. Está acontecendo, ele falava do mundo, ele não falava praticamente do Brasil. E a pandemia, ela só atingiu o Brasil? Não, é o mundo. Ele já naquela época, ele falava do mundo, das pessoas que não têm mais misericórdia, que falou, é para acabar. É só entender, é só raciocinar perfeito e ver o que está acontecendo. Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o teu coração. Tem muita gente que tem endurecido o coração. 2 Coríntios 6,2. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia de salvação. Não tem outro tempo, meu irmão, é agora. É agora. É preciso aceitar, temos que aceitar. E eu vou encerrar a reunião, dizendo para o senhor, para a senhora, aceite. 2 Crônicas 7,14, toda reunião eu leio. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus erros e buscar a minha face, dos céus ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Irmãos, o recado de Deus para nós, pastor, para nós. Quem é o povo de Deus? Durante esses aproximadamente 40 anos de ministério que tenho, eu aprendi que o povo de Deus somos nós. Temos até uma variedade, alguns números de hinos que falam, somos o povo de Deus, devemos sempre ser unidos. O povo de Deus só vence. Temos um monte de hino. E olha a palavra, 2 Crônica. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu tenho certeza que quem mais chama pelo nome de Deus é o povo apostólico. A dor, né? Às vezes até o medo, né? Naquele dia que o corpo do nosso profeta estava lá tombado. Nossa, como tinha gente que... Eu, para todo lado que via, era com batom, era com uma pintura. Naquele dia não tinha batom, não tinha pintura, nada. E o medo da igreja ser levado naquele dia, hein? É juízo? Não, nós vimos, estava lá, os olhos viu. Não era temor, era medo mesmo. Pois é, meu irmão. Está aqui, ó. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é humilhar diante de Deus, não é diante de pastor, não.
Não é diante da direção, não. Não é diante do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Não. Diante do Senhor. Se humilhar, orar. E precisa orar, viu, povo? Orar mesmo, orar de verdade. Né? Eu costumo chamar de oraçãozinha. Aquela uma que faz correndo, que nem... Vixe, Santíssimo Deus, meu pai, dá tua bênção, tua graça. Amém. Não, é orar. Na hora de luta que nem nós estamos passando agora, a oração é de acordo com o tempo. Na maior luta de Jesus, na primeira hora ele orou 1 hora com o rosto prostrado no chão. 1 hora. Era luta, era angústia, era dor. Precisou orar muito. Só na primeira hora foi 1 hora de oração. Por isso ele disse aqui, e orar. Se arrepender dos seus erros. Se arrepender de que erro? Eu falei um só hoje aqui, né? Mas tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Se arrepender, se orar e se humilhar, aí ele diz uma última palavra, e buscarem a minha face. E eu vou encerrar buscando a face de Deus. Muita gente se engana com esse buscar a minha face. Tem gente que fica no aconchego do sofá. Não, hoje eu posso, eu não vou correr risco nenhum. Eu posso ficar aqui no meu sofá e no meu computador, programo ele, assisto 1 reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, 4 reuniões. Onde é online eu assisto todas no dia. Não está melhor do que eu ir lá na igreja? Quem falou? A palavra de Deus diz buscar a minha face. Esse buscar a minha face é vir para a igreja. Eu às vezes dou exemplo, eu mando um recado para alguém, eu quero falar insistidamente com alguém. Se eu mando um recado, se eu escrevo uma carta, se eu escrevo um memorando, eu mando para essa pessoa. Eu busquei a face dele? Não. Buscar face é olhar olho no olho, é face na face, é vir na casa. Se eu quero falar com alguém, eu vou na casa desse alguém, eu vou no trabalho desse alguém, eu vou na onde ele está para falar com ele. Isso é buscar a face, e buscar a face de Deus se busca aqui. Lá em casa nós oramos, nós falamos com ele. No nosso trabalho, onde nós estivermos, nós podemos falar. Mas ele disse, eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Ele conhece a mente, conhece o coração. Ele sabe onde eu estou, onde eu não estou, onde eu posso, onde eu não posso. Mas quando ele diz, e buscar a minha face, ele está falando, vem para a igreja. Nós estamos vendo a dificuldade. Eu nunca na minha vida imaginei ver o que eu tenho vendo. O que eu vi hoje, ontem. Ter número. Nós chegar lá na porta, que meus irmãos estão chegando, e perguntar, onde eu sento? É lá no número tal. Os bancos estão numerados. Só pode vir aquele número. Eu nunca pensei, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu fosse ver isso na igreja de Deus. Isso está acontecendo no mundo. Veja o poder que o encardido tem. Ele tem poder. E Jesus disse até que ele tinha poder de transformar num anjo de luz, de se aparecer que era um anjo, sendo o terrível que ele é. E ele tem feito isso. Agora eu preciso, como igreja de Deus, como igreja que crê em Jesus, que prega em nome de Jesus, eu preciso saber do meu diferencial, do meu potencial, e eu preciso vir para a igreja. E tem muita gente que não está vindo. E estão se enfraquecendo. É lógico, vejam e deixo bem claro. Obedecemos todas as leis, obedecemos todos os decretos, e precisa obedecer, porque o nosso profeta nos ensinou a obedecer.